Olá, bom dia para você. Bendito seja o nome do Senhor. A bênção de estarmos vivos e de termos o que estudar e planos do Senhor para esse dia. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome por Tua bendita segurança, por saber que o Senhor está no controle das nações e das vidas. Abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém. O seu programa Tocha está começando. Deus sempre teve seus representantes contra a tirania de Roma. Você consegue imaginar a tocha sendo levantada de país em país por servos escolhidos por Deus, mesmo que eles nunca tenham se conhecido? Presta atenção, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, na Espanha, em todos os lugares nosso Deus estava entrando com a solução que o mundo precisava. E Ele fazia isso através de pessoas que estavam disponíveis. 700 anos antes dos tempos de Lutero, dois bispos fizeram um negócio interessante. Eu preciso que você pense sobre isso. Olha o que está escrito aqui. Nosso capítulo hoje é o capítulo 13 do livro O Grande Conflito. Diz assim: nos Países Baixos, nós estamos falando da Holanda, tá bom? Como é que foi que a verdade chegou lá? Nos Países Baixos, a tirania papal muito cedo suscitou resoluto protesto. 700 anos do tempo de Lutero, dois bispos enviados em embaixada a Roma, ao se tornarem conhecedores do verdadeiro caráter da Santa Fé, dirigiam corajosamente ao pontífice romano as seguintes acusações. Te prepara agora para ouvir. Lembra, 700 anos antes de Lutero. É muito tempo, quase 1000 anos antes de um homem se levantar para a reforma. Olha o que esses bispos disseram. Olha só. Deus fez a rainha e esposa sua igreja e proveu-a de abundantes bens para seus filhos, com dote que não se consome nem se corrompe, e deu-lhe uma coroa e cetros eternos. Tudo que vos beneficia, e como um ladrão interceptais. Uau, que coragem de dizer que Deus tinha dado tudo para a igreja dar aos filhos, mas o papado interceptava isso e roubava para eles. Avante. Sentai-vos no templo de Deus, em vez de pastor, vos fizestes lobos para as ovelhas. Quereis fazer-nos crer que sois o bispo supremo, quando nada mais sois do que um tirano. Embora devais ser servo dos servos, como chamais a vós mesmos, esforçai-vos por vos tornar senhor dos senhores. Trazeis o desdém aos mandamentos de Deus. O Espírito Santo é o edificador de todas as igrejas, até onde se estender a terra. A cidade de nosso Deus, da qual somos cidadãos, atinge todas as regiões dos céus e é maior do que a cidade chamada Babilônia pelos santos profetas, a qual pretende ser divina, elevando-se ao céu e se jacta de que sua sabedoria é imortal, e finalmente afirma que ainda que sem razão, que nunca errou, nem nunca jamais poderá errar. Interessante que alguém que estude, que pare para pensar, chegue a essa conclusão. Outros foram surgindo de século em século para soar o protesto. Semelhante aos valdenses, espalhando por toda parte o conhecimento do Evangelho, entraram nos Países Baixos. A Bíblia valdense foi traduzida em versos para a língua holandesa. E assim foi se abrindo a mente para o encontro com Jesus.
Mas ali também, nos Países Baixos, a fogueira foi levantada e torturas e dor foram infringidas aos que se atreviam a levantar a tocha de Deus. Os escritos de Lutero chegaram e homens começaram a pregar e estudar. Menno Simons foi educado como católico e ordenado ao sacerdócio. E totalmente ignorante quanto às escrituras sagradas, não queria lê-lo, com medo de cair na heresia dos protestantes. Ele tinha medo, falou: eu não vou ler esse livro aqui não. Chegou aqui o Novo Testamento e eu não vou ler porque eu vou cair na mesma situação dos protestantes. Mas certa vez ele teve dúvidas quanto à doutrina da transubstanciação. Lembra o que era isso? Eu expliquei para vocês uns programas passados, né? Que a heresia de se dizer que na missa se constrói o corpo de Cristo todas as vezes em que é apresentado a hóstia e aquele vinho. Compreende? Isso não é verdade, não se faz o corpo de Cristo, só Deus conseguiu fazer o corpo de Cristo. A igreja se jacta está dizendo que consegue fazer, Deus só fez um Deus, ela consegue fazer Deus todas as vezes que tem a missa. Por isso a missa se torna um problema tão grande. E Simons tinha essa dúvida e considerou essa dúvida dele uma tentação de Satanás e repeliu o desejo de buscar resposta nas Escrituras. Fez penitências degradantes, tentando acalmar a consciência, mas nada de sentir paz. Foi então que começou a estudar a Bíblia e, junto com os escritos de Lutero, tornou-se participante da fé reformada. Logo testemunhou em uma aldeia a decapitação de um homem que tinha sido rebatizado. Ele falou: peraí, um homem está sendo decapitado porque foi rebatizado? Aí ele procurou na Bíblia a verdade sobre batismo infantil e ele nada encontrou que justificasse batizar uma criancinha. E verificou que a única maneira de chegar-se a Deus era arrependimento e fé. E isso era tudo que se exigia para se receber o batismo. Menno retirou-se da Igreja Católica e então ele começou a ensinar as verdades que havia aprendido. Mas tanto na Alemanha como nos Países Baixos surgiram fanáticos prometendo a força e a guerra aos romanos, aos quais Menno lutou para ajudá-los e haver a terrível oposição, e muitos foram resgatados. Havia muitos que tinham recebido a semente lançada pelos valdenses, e para esses o trabalho de Menno teve grande êxito. Durante 25 anos esteve viajando com a família pelas cidades da Alemanha e dos Países Baixos, levando a verdade sobre grandes provações, mas sem esmorecer. Você entendeu como esse homem trabalhava? Era um missionário voluntário, que saía de casa em casa, junto com a família toda. Imagina que vida essa que esse homem viveu. Eloquente e incansável. Fazia o trabalho com esmero, com muita dedicação, piedade sincera e maneiras gentis, trazendo na própria vida as maneiras que ensinava. Muitas vezes confundidos com os adeptos de Münzer. Lembra de Münzer, que nós estudamos? Que eram aqueles fanáticos que apareceram na época de Lutero. Eles eram confundidos, né, com esse povo, coitadinhos. Permaneciam firmes, tentando mostrar que tinham a fé de Deus, aquela que Deus tinha entregado aos santos. Em parte alguma, a doutrina de Cristo foi mais geralmente recebida do que nos Países Baixos, mas também em poucos países suportaram seus adeptos maiores perseguições. Só para você entender o que eu vou falar. Os Países Baixos, a Holanda, receberam a verdade de Deus de uma forma muito tremenda. A Holanda já foi toda reformista. Por que que hoje é o país mais ateu do mundo? Para você entender isso, você vai ter que continuar conosco para compreender como uma nação chega ao ponto que chegou a Holanda. Agora perceba o que foi que aconteceu naquela época. Por que era que a reforma tinha sofrido tanto? Na Alemanha eles tiveram Carlos V, lembra a situação quanto ele perseguiu? Mas nos Países Baixos foi ainda pior. Eu vou te explicar por que nos Países Baixos foi pior do que na Alemanha. Porque Carlos V tinha sido só uma pálida ideia do que Roma é capaz de fazer. Observe agora, olhe só. Nos Países Baixos, seu poder foi maior, o poder da Igreja Romana. E editos perseguidores seguiam-se uns aos outros em rápida sucessão. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, ou mesmo falar a respeito dela, era incorrer na pena de morte pela tortura. Orar a Deus em secreto, deixar de curvar-se perante imagens ou cantar um salmo era também punido de morte. Mesmo os que renunciassem seus erros eram condenados, sendo homens a morrer pela espada e sendo mulheres a serem enterradas vivas. Milhares pereceram sob o reinado de Carlos e Filipe II. Olhe para cá, você percebeu o que eu li?
você entendeu o que era que acontecia? Na Holanda, a dureza do papado foi tão maior do que na Alemanha. Já pensou você pegar e ver uma filha sua sendo enterrada viva? As mulheres não eram mortas, eram enterradas vivas. Nós encontramos, inclusive, a cena de uma mulher que ela foi enterrada viva e teve o bebezinho quando ela estava dentro do local. Quando foram desenterrar os ossos, perceberam que ela tinha ganhado o bebê, tinha tido o bebezinho no momento em que ela tinha sido enterrada. Imagine uma cena como essa. E quantos crimes o céu deve ter visto, né? Certa ocasião, uma família inteira foi delatada por não assistirem à missa. Ao serem presos, um dos filhos respondeu às perguntas que eram feitas. Olha o que a criancinha disse. Colocamos-nos de joelhos e oramos para que Deus nos ilumine a mente e perdoe nossos pecados. Oramos pelo nosso soberano, oramos pelos nossos magistradores, para que Deus os guarde. Os guardas ficaram profundamente tocados, mas o pai e um dos filhos foram queimados na fogueira, mesmo assim. A cólera dos perseguidores era igual à fé dos reformadores. Não somente homens eram corajosos, mas as mulheres e moças eram tomadas de grande poder sobre elas. E mulheres cantavam e balbuciavam salmos ao verem seus maridos pregando. As moças eram sepultadas vivas, como eu contei para você, e elas iam vestidas com seus melhores vestidos ao serem levadas para a fogueira. Iam como se fosse para o seu casamento. Como eu disse para vocês, uma dessas mulheres deu até luz no túmulo. Coitada, imagina que situação. Mas o sangue dos cristãos era semente. Mas sob o nobre Guilherme de Orange, a Revolução trouxe à Holanda a liberdade de culto a Deus. No Piemonte, na França, nos países da Holanda, o progresso da reforma foi assinalado com sangue. Mas nos países do norte encontrou pacífica entrada. Os alunos vindos de Wittenberg, lembra os alunos de Lutero? Levaram a fé reformada para a Escandinávia. O povo simples e robusto do norte encontrou a paz e a verdade de que precisavam. Hans Tussen, o reformador da Dinamarca, era filho de um camponês. Pobres como eram, não tinham condições financeiras para estudar, que era seu maior desejo, né? O de vigoroso intelecto tinha sede de saber e por isso acabou entrando para o claustro. Ali sua pureza e vida, bem como sua dedicação, prometiam que ele seria muito útil à Igreja Romana. Foi então decidido dar a ele a oportunidade de escolher 2 locais para estudar. Um na Alemanha, desde que não fosse Wittenberg, tá? Porque eles tinham medo das heresias de lá, daquilo que poderia ter acontecido. Eles pensaram, não, perto de alguém que se encontrou com Lutero, não vamos mandar não. Tussen foi para a Colônia, um lugarzinho na Alemanha, onde era um baluarte do catolicismo. Logo se incomodou com os misticismos dos escolásticos e entrou em contato com os escritos de Lutero, o que lhe trouxe uma grande alegria. Desejou conhecer Lutero, mas para isso teria que ir para Wittenberg e ofender seu superior. Voltando para a Dinamarca, ninguém suspeitava de sua conversão ao luteranismo. Calou-se, porém falava das escrituras aos colegas e comentava sobre o valor de uma vida santa e uma fé mais pura. Qual não foi o ódio do prior, que nele havia depositado confiança em favor da Igreja Católica. Mandou que o levassem à cela e ali ficasse ele sob vigilância. Mas logo vários dos monges daquele convento se declararam protestantes, porque através das celas, através das barras da cela, Tussen pregava a mensagem da vida. Então decidiram expulsá-lo do convento. Aleluia! Assim os pés daquele que carregavam a verdade pura estavam agora em liberdade. Aconteceu por esse tempo um edito que dava liberdade para a pregação e Tussen aproveitou dele para pregar em todos os locais onde podia ir, a multidões que iam e vinham para ouvir as boas novas do Evangelho. O Novo Testamento foi traduzido para o dinamarquês e circulou amplamente. Bendito seja Deus, né? Você viu quantos países hoje nós estamos falando? O livro Grande Conflito, nesse capítulo, mostra vários lugares onde a Europa foi despertada, né? Os esforços dos romanistas para apagar a fé resultou em maior abrangência ainda da reforma. Logo, toda a Dinamarca declarava aceitar a fé reformada. Amém, louvado seja Deus, né? Então agora vamos ler mais um pedacinho para você. Na Suécia, também jovens que haviam bebido da fonte de Wittenberg levaram a água da vida a seus patrícios, mais um país recebendo a verdade, Suécia. 2 dos dirigentes da reforma sueca, Olavo e Lourenço Petri, filhos de um ferreiro de Orebro, estudaram com Lutero e Melanchthon e foram diligentes em ensinar as verdades que assim aprenderam.
Semelhante ao grande reformador, Olavo despertava o povo pelo zelo e eloquência, enquanto Lourenço, à semelhança de Melanchthon, era ilustrado, refletido e calmo. Deus une temperamentos diferentes, né? Ambos eram fervorosos de piedade, profundos no conhecimento teológico e de inflexível coragem para promover o avanço da verdade. Bonito, né? Então veja, que coisa interessante. A oposição católica não faltou, mas pela proteção do rei eram libertos. Certa vez, mal puderam escapar com vida. Sob o domínio de Roma, o país estava vedado à pobreza e à ignorância. Vícios de todos os tipos, atormentados pela opressão, tendo uma religião de formalidades e superstições. O rei aceitou a ajuda de todas as formas para desvencilhar-se de Roma e fez uma reforma no Estado e na religião. Na presença do monarca Olavo Petri, Olavo Petri era um homem inculto, lembra disso? Era um homem simples, mas ele foi chamado na frente do monarca. Então ele defendeu a fé cristã com grande habilidade contra os campeões romanos. Declarou-se então que a fé cristã só se podia ser aceita mediante exame e constatação das Escrituras e que abaixo disso nada seria aceito. Declarou-se que a igreja não tem autoridade e a fé foi baseada na Bíblia e a Bíblia só. Amém, é isso que se tem que fazer. Essa contenda mostra como eram, na verdade, os homens que exerciam a fé reformada. Longe de serem sectaristas, ignorantes ou analfabetos ruídos, eram eles homens que tinham estudado a palavra de Deus e tinham sinete santo para defender a tocha em lugares escuros. Quando fixamos nossos olhares nos lugares cheios de saber como Wittenberg, Zurique, nos confrontamos com a ideia de saber, de conhecimento. Chegamos a pensar que Lutero, Zwingli e Melanchthon eram estudiosos e por isso conseguiam essas verdades. Mas o que dizer de pessoas simples como Olavo e Lourenço Petri, que com a Bíblia na mão conseguiram fazer um trabalho de levantar uma nação toda? Então não é só aquele que chega na universidade, consegue entender? Esses dois homens simples conseguiram trazer a verdade para toda a nação. Como resultado disso, o rei aceitou a verdade protestante e não muito depois a Assembleia Nacional declarou-se a favor do protestantismo. Aleluia! Olavo Petri traduziu o Novo Testamento para a língua sueca e após isso o rei pediu a 2 irmãos que traduzissem a Bíblia inteira. Foi ordenado que na Suécia todos os pastores explicassem a Bíblia e que as crianças nas escolas, a elas se ensinasse a ler a Bíblia. Ininterrupta e seguramente as trevas da ignorância e superstições foram dissipadas pela bem-aventurada luz do Evangelho. Liberta da opressão de Roma, a nação atingiu a nobreza, a fortaleza, como nunca tinha visto antes. Eu, quando leio essas coisas, eu fico impressionada e falo, Senhor, faça isso com o nosso Brasil, faça isso com vários lugares, né? Eu vou ler para você esse restinho do que Deus disse aqui. Liberta da opressão romana, a nação atingiu força e grandeza que nunca antes havia alcançado. A Suécia tornou-se um dos baluartes do protestantismo. Um século mais tarde, em tempo de grave perigo, essa pequena e até ali fraca nação, a única na Europa que ousou prestar auxílio, foi em livramento da Alemanha nas terríveis lutas da Guerra dos 30 anos. Toda a Europa do Norte parecia a ponto de novamente cair sob a tirania de Roma. Foram os exércitos da Suécia que habilitaram a Alemanha a desviar a onda do êxito papal, a conquistar tolerância aos protestantes, calvinistas, bem como a luteranos, e a restabelecer a liberdade da consciência nos países que haviam abraçado a reforma. Como você se sente vendo que o Deus para quem você ora tem essa capacidade de, em todas as épocas, levantar pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho de Deus? Você pode ser uma pessoa dessa, a quem o Senhor Deus vai encontrar na terra, com capacidade e coração pronto para levantar a tocha da verdade. Você quer isso? Você precisa orar para isso. Peça a Deus, Senhor, faça isso em mim. Eu vou orar por você e por mim agora. Senhor Deus do universo, aleluia, Senhor, obrigada, bendito seja o teu nome, por nos dar a chance, a grande chance, Senhor, de saber destas coisas, saber que o Senhor não esqueceu de nenhuma nação e em todas elas fez aparecer, encontrou alguém que quis se levantar a favor da verdade. Usa-nos também, Senhor, organiza o nosso coração e vida para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio da série A Tocha. Deus abençoe você.